Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Total. Eu sou a Gessé Oliveira e vamos mergulhar por um assunto muito interessante, ao mesmo tempo delicado. Hoje estou aqui com a Castieri, ela é psicanalista, já veio no nosso programa algumas vezes. Eu trouxe para a gente poder conversar a respeito de tanto do seu livro quanto com a sua vida. Enfim, Castieri, seja muito bem-vinda mais uma vez ao Conexão Total. Se apresente, fique à vontade. Obrigada, Gessel, pela oportunidade mais uma vez aqui, lançando meu segundo livro. Da primeira vez a gente falou do primeiro. E para mim é um prazer estar aqui. Eu sou psicanalista, vai para o 7º ano já atendendo, 2 livros publicados. Estreiei recentemente um programa na rádio para falar de saúde mental, de histórias de superação. E é isso, estamos vivendo. Vivendo e aprendendo, né? Vivendo e aprendendo. Porque por mais assim que nós estudemos, que a gente vá atrás de informação, nunca é o suficiente. Cada dia tem novidades, né? E aí, na primeira vez, né, você veio falar do livro, falando, eu quero que você conte para nós, né, não há nada a rejeitar, mas apenas muitas coisas a rever. Qual é a diferença entre esse livro e esse outro que você está lançando, que é bem polêmico, hein? Como perder amigos e irritar pessoas. É político? Não e não é, né? Porque na verdade a nossa vida é política, tudo é política. Sim. Mas o primeiro livro, ele vem para trazer uma reflexão sobre as nossas sombras. O leitor, ele vai ter um olhar muito para dentro ao ler, né? Desde o primeiro capítulo até o último, é mais uma autoavaliação daquilo que nos incomoda tanto, perguntas para si mesmo por que eu não estou tendo tal resultado? Que sombra que eu tenho que olhar? Como eu tenho que acolher? Esse segundo livro, ele já vem meio que complementando no sentido de tomadas de decisões. Porque quando a gente se autorreflete, a gente se autoavalia, a gente começa a perceber padrões. E aí começa a ter que mudar padrões. E muitas vezes a nossa mudança irrita as outras pessoas. Eu falo muito no livro que nós estamos acostumados a servir as pessoas o tempo todo por querer ser agradável e ser aceito. Quando você olha para si e muda completamente, você não tem mais a necessidade de agradar. Mas as pessoas, muitas vezes, não aceitam as nossas mudanças e os nossos limites. Então, a gente acaba perdendo amigos, mas também alcança outros, porque a gente muda a nossa frequência. Esse livro eu falo um pouquinho mais sobre mecânica quântica e física quântica do que o primeiro, porque fez total sentido para mim, né? Nessa mudança de talvez deixar ir algumas pessoas e deixar vir novas pessoas. E é interessante, né, nós já trouxemos, inclusive, terapeutas holísticos falando, né, sobre a física quântica, falando sobre essa mudança de frequência, quando nós não deixamos, nós insistimos, na verdade, assim, eu costumo dizer, talvez de forma simplificada para mim, nós usamos aquele sapato que nos machuca. O sapato, ele está machucando e a gente está insistindo com esse sapato. Ele está ferindo, ele está fazendo bolhas. Talvez isso, mais ou menos, essa comparação para a vida? Faz todo sentido, inclusive no livro eu falo disso. Eu faço um trabalho muito profundo com mulheres que sofrem relacionamentos tóxicos ou abusivos e são vítimas de violência, tanto psicológica quanto física. E muitas pessoas questionam, mas por que essa mulher não sai do relacionamento? Se tá ruim, tá apanhando, tá sendo agredida. Por quê? Existe um medo por trás. A pessoa quer segurar aquilo a qualquer custo. Qual é o medo que comanda, que faz com que ela fique ali? Então, às vezes você tá usando aquele sapato porque você tá com medo de vestir uma coisa mais confortável, vou dar um exemplo, né? E ficar feio. Então você continua com aquele sapato que tá apertado porque o salto é mais bonito. Mas quando você começa a fazer um trabalho bonito de autoestima e fazer essa mulher pensar quem é ela na essência e o que ela merece, ela não vai ligar mais para vestir aquele sapato. Ela vai conseguir falar não, colocar limite, sair daquele contexto. Mas é um trabalho, assim, de formiguinha mesmo, porque muitas vezes estão machucadas, não enxergam o potencial que tem, acham que aquele homem é o único homem que vai fazê-la feliz, que ninguém vai querer ela, porque muitas vezes já vem da manipulação psicológica, né? O homem, né, já falando, já faz você é isso. feia, você não vai arrumar ninguém. E aí a gente vai trabalhando a autoestima, assim, e é lindo de ver, porque você começa a perceber um brilho diferente
E aí é onde essa mulher começa a irritar pessoas, porque ela sai de dentro da bolha, né? Como você mudou do nada, assim, você não era assim, alguém tá te manipulando? Você não faz mais o que eu quero. É bem isso, né? E é muito delicado de falar, porque assim, é algo que nós estamos trazendo, né? Vocês, psicólogos, psicanalistas, trazendo isso à tona, porque muitas vezes, acho que a frase, acho que mais dolorosa, talvez, que fala assim, ela gosta de apanhar. Ela tá com ele porque ela gosta de apanhar. E aí muitas pessoas não têm a empatia de olhar, de repente, assim, ele trabalhou tanto a mente dela, ele colocou tanto ela dentro de uma caixa, que ela não consegue enxergar potencial nela, ela se torna dependente dele, ela se torna... ela se fecha, ela não vê nada bom nela, somente a sombra dele. Exatamente. Na verdade, assim, a sociedade em si, a gente vem de um patriarcado muito forte, então a gente aprendeu algumas coisas. E a dependência emocional é muito difícil para as pessoas ainda compreenderem que é uma doença e que tem ali o início de num relacionamento com uma pessoa que manipula. E geralmente quem manipula para os outros não dá para ver, porque a pessoa é muito boa, a pessoa é muito legal, a pessoa é muito tudo, mas dentro daquele contexto tem a manipulação. E essa dependência emocional, ela gera questões químicas no cérebro, é a mesma coisa do dependente químico. Então a pessoa tem abstinência, tem dificuldade de largar, existe o vício mesmo. E quando a gente começa a inserir na sociedade esse conhecimento, as pessoas começam a entender, opa, mas espera aí, eu não posso julgar. Porque quando eu viro para uma mulher eu falo, você gosta de apanhar. Você é mulher de malandro. Tem uma paciente minha que ouviu isso da própria família. Porque ela voltou pro agressor. Então as pessoas precisam entender por que essa mulher volta. Não é porque ela gosta de apanhar. Não é porque ela é mulher de malandro. É porque ela tá doente. Porque ela precisa de apoio. E a sociedade precisa dar esse apoio. E precisa entender que a mudança dessa mulher vai vir com o apoio e no tempo que precisa e com ajuda psicológica, né? E muito interessante que você tocou aí, Castieri. Para nossa audiência, eu quero que você agora coloque 5 pontos para a mulher do outro lado, para nossa audiência. De repente, ela acha que é coisa da cabeça dela, ela acha que de repente é algo que, olha, eu acho que não tem nada a ver o que estão falando. Eu quero que você toque em 5 pontos para ela identificar que ela está sofrendo isso sem saber. Acho que o primeiro ponto, se ela se questiona quem ela ela já precisa pensar que ela está no lugar errado. Porque o relacionamento ele tem que ser leve. Ele não precisa ser dentro de um contexto onde você se invalida. Porque nós somos essência, Jacel. Então a gente precisa entender que o que somos, somos. Se uma pessoa está com você e faz você se questionar quem você é, já é o primeiro ponto. Segundo ponto, né? Muitas pessoas não identificam alguns tipos de abuso, acham que é só a violência física. Não. A partir do momento que você não pode vestir a roupa que você quer, é abuso. A partir do momento que você não pode escolher aonde ir, é abuso. A partir do momento que você não pode ter os amigos que você quer, é abuso. Uma pessoa que invalida a sua opinião é abuso. Uma pessoa que precisa manipular o tempo todo e quando você fala o seu não, a pessoa faz um joguinho, silencia, some, tratamento de silêncio, que é muito comum num relacionamento tóxico. Então, assim, são pequenos pontos que parece que não é abuso, mas é abuso. E eu sempre falo, o extremo da coisa, né, falando em feminicídio, sempre começou antes com pequenas coisinhas. E um ponto interessante aqui, não dá para tratar só a mulher. Por quê? Imagina, eu trato uma mulher, ela sai do contexto. O maior problema é que esse homem não aceita o fim. E é onde vai o extremo. O feminicídio acontece porque ele não aceita o fim. Então, peraí, se você não quer ficar comigo, eu vou dar um jeito e vou resolver isso. Então, não é só olhar para a mulher, né? Que é um contexto que eu bato muito nessa tecla hoje na sociedade, porque a gente olha a mulher, a gente trata a mulher, a gente tira ela do casulo, ela vira borboleta, maravilha. Agora ela vira para esse homem imaturo e fala, não quero mais. Mas ele também é doente ao ponto de matar, ao ponto de querer controlar e
e fazer coisas absurdas com essa mulher. Então, até onde a gente vai no tratamento só da mulher, né? Esse agressor, esse abusivo também precisa ser olhado a nível psicológico. É muito sensível o que você falou. Eu acho que tem todo sentido, porque imagina assim, você trata a mulher já enxergou tudo, e aí ela volta para dentro de um ambiente onde tem um manipulador, onde tem um narcisista, e aí ela vai entrar direto em guerra, né? Porque daí ele perdeu o controle sobre ela. Sim. E aí, assim, querendo ou não, o próprio... É polêmico o que eu vou falar, mas às vezes o próprio psicólogo, psicanalista, ele colocou ela em risco, né? Pensando por esse lado. Sim, é que na verdade assim, né? Não que ele colocou, você entendeu o contexto que eu coloquei. São várias frentes envolvidas, né? A gente precisa da justiça junto com o profissional adequado ali da saúde mental. E é interessante que quando eu falo precisamos olhar para o agressor, existe um julgamento. As pessoas olham para mim e falam, mas você vai defender, você vai querer tratar bandido, homem que bate em mulher. E assim, a maioria dos casos mesmo, a gente não tá falando de alguém com transtorno, a gente não tá falando de um narcisista. Às vezes a gente tá falando de um homem que viu a mãe apanhar a vida inteira, que apanhou a vida inteira, que cresceu num ambiente totalmente tóxico, que é extremamente inseguro. Então, se a gente consegue, nos primeiros sinais ali, fiz o primeiro boletim de ocorrência, porque ele, sei lá, ele deu um tapa em mim. A justiça intervém com um trabalho psicológico muito bem feito, tem um resultado, existe a prevenção. A prevenção para que isso não se torne algo pior, porque aí vai ser trabalhado nele a insegurança, a necessidade de controle, a necessidade de manipulação. Ele é assim? Ele vai autoavaliar por que ele está tendo esse comportamento agressivo, porque ele também não sabe por que ele tem. Né? Ele não sabe, do mesmo jeito, por que a vítima aceita? Por que a vítima se torna dependente emocional? Então é o mesmo trabalho que a gente faz para a vítima, tem que ser feito para o agressor, porque aquele comportamento, ele tem uma raiz. Só que ainda a gente é muito cru nisso na sociedade. É muito, Ninguém vamos discute. punir, vamos punir. E até a punição falha, né? Até a punição falha. Falha e, na verdade, transforma no monstro maior. Porque daí lá ele está inserido num ambiente com pessoas iguais ou piores, e aí dali ele não vai tirar nada de bom. Sim. Muito pelo contrário, ele vai se aliar a pessoas piores e vai transformar, na verdade vai só pegar a sombra dele, vai transformar aquela sombra no monstro. Sim. Quando ele já sai com sangue nos olhos, vamos colocar assim. Exatamente. E é muito interessante esse ponto que você toca, Castieri, porque assim, ninguém fala sobre isso muito, né? As pessoas, elas... ou o homem, ele acha normal, então você pega gerações passadas de homens, né? Que tinham um domínio total da casa, e muitas vezes ele já cria o filho dentro, porque nós somos padrões. Uhum. Então ele já cria o filho, você tem que controlar sua mulher aqui. Sua mulher tá muito saidinha. A gente começa a ver, né? E aí é polêmico, de repente, você falar isso para uma geração, né? Que foi, a gente sempre fala, né? Da geração X, né? Dos baby boomers que foram criados assim, né? E aí você vem para uma sociedade, eu gostaria de entender com você, numa nuance mais psicológica, o porquê a nossa sociedade está tão fragilizada. Porque assim, a gente pegava uma geração Z, uma geração X, que era uma geração assim que tocava a vida, que foi feita para a Revolução Industrial, e aí a gente pega uma geração atual que é muito cristal. Eu quero que você tente explicar para mim e para a audiência por que a gente está numa coisa muito, um abismo tão grande. Peraí. Então, você tocou num ponto bem importante, Gessel, porque assim, a sociedade ela vai do 8 para 80. Exato. A gente estava num patriarcado absurdo e agora a gente vai para uma liberdade absurda. E a vida ela não é assim. Tudo é uma questão de flexibilidade. Quando a gente fala de relacionamento abusivo, a gente está falando de abuso, mas todo relacionamento tem questões. Tem questões a serem resolvidas. O homem costuma ser muito imaturo, demorar um pouco mais para entender e saber conversar. E a mulher, às vezes, por muita insegurança, insiste demais. Então você imagina, um homem que foge e uma mulher que insiste. Não tem equilíbrio.
Então hoje a gente vê uma geração que foge demais das questões e vai para um extremo da liberdade, de tudo. E antes a gente via a rigidez absurda, a mesma coisa de educar filho. Antes não podia, batia demais. Hoje não pode bater nada. Hoje é sim, sim e amém para todas as crianças. Antes era muito não. Existe uma flexibilidade, o meio termo que a sociedade não encontrou ainda. Claro que eu entendo que é tentativa e acerto. A gente está numa fase com muito conhecimento na internet, a exposição de resultados que deram errado, fazendo as pessoas repensarem. Então eu acredito que daqui a uns anos a gente vai encontrar esse equilíbrio, porque a vida é errar e acertar. Mas eu acredito que seja esse o ponto. Deu tão errado na geração passada que aí, por exemplo, os filhos do divórcio. Eu sou filha do divórcio, minha geração. Aí a gente não quer que os nossos filhos sofram como a gente sofreu, aí a gente abre a porteira e fala sim para tudo para proteger aquela criança. Então é isso que acontece, é o efeito cascata. Os meus filhos provavelmente vão ser o contrário de mim, porque eles vão pensar no que eles sofreram e não vão fazer os filhos sofrerem. E vai escalando. Exatamente. É bem... E você pega... Gerações sempre foram discutidas. Então, você pega os baby boomers, você pega a geração X, que foi que eles falam que é a minha, inclusive, que é uma geração que não tinha muita frescura. Aí você pega a geração Z, que na verdade é liberta demais, né? Então, na verdade, a sociedade, ela tá nessa... se descobrindo. É isso mesmo. É exatamente isso. E aí, mudando o contexto da nossa conversa, eu gostaria que você contasse, porque isso nós não abordamos, como você se tornou, de onde você tirou, porque eu sei que você trabalhou aí, né, em unidades de educação, jovenzinha, por que você não seguiu nessa linha e seguiu na linha de psicologia, psicanálise? De onde você tirou isso? A psicanálise, ela veio, assim, para minha vida... Foi um convite, eu não pensei em estudar psicanálise na época, mas eu fui convidada a fazer o curso, que era 3 anos de graduação. Me apaixonei e eu vi na psicanálise uma forma de sair das minhas feridas, porque eu fui uma criança que sofreu muitos abusos, muitos crimes, por negligência mesmo dos meus pais. A minha avó, inclusive, teve a minha guarda e a do meu irmão. E aí, na psicanálise, eu encontrei uma forma de entender por que eu sofria tanto com algumas coisas, a ferida do abandono, da rejeição, o relacionamento que não dava certo, uma autoavaliação da minha responsabilidade naquele contexto. Porque tem uma diferença, Gessel, você ser vítima e você estar no papel de vítima. Fui vítima dos meus pais, então a psicanálise me fez entender que ser vítima deles na infância, ok, mas agora, na minha vida adulta, eu não sou mais. Eu tenho autonomia de curar a ferida e de transformar relacionamentos e ter uma vida diferente. Então eu me apaixonei perdidamente, aí eu entrei de cabeça, comecei a atender pessoas. Demorou um tempo ainda para eu entender que eu tinha dinâmicas de dependência emocional por conta da minha infância. Mas quando eu entendi, aí eu mergulhei mais ainda para estudar a dinâmica da dependência emocional e da violência doméstica por conta de estar num relacionamento abusivo. Eu fiquei 8 anos num relacionamento abusivo. E por estudar muito, 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 fui me curando, fui entendendo onde tem resultado, fui usando isso para as minhas pacientes e hoje a gente tem resultados muito rápidos, inclusive, por conta de eu colocar a PNL junto com a psicanálise. E tudo isso por causa da minha experiência, né? E até participei de um podcast recentemente contando a minha história, e as pessoas assistem e falam, nossa, como que você passou por tudo isso? Mas o foco principal eu passei por tudo isso, e eu consegui sair disso, eu consegui tirar a ferida e transformar em alguma coisa. Então é possível que a pessoa olhe para essa criança ferida, a psicanálise ajuda muito nisso, e ela saia do contexto de vítima para a autora da própria vida. E o mais bonito é que você hoje, depois dessa cura, você ajuda. Então você consegue pegar essas nuances, obviamente, do que te aconteceu. Não falar nuance, não estou falando que eu estou trazendo para menos, pelo amor de Deus, mas no sentido assim, você olhar o que você passou, você transformou isso, e com a experiência, porque é muito fácil, de repente, você ser uma psicanalista desse tipo de tratamento, mas você não passou por isso. É diferente, é diferente. Eu demorei para aceitar. Quando eu fui contar a minha história, eu fui com muito medo, é um podcast que eu chorei bastante, o segundo já foi mais leve.
mas eu tinha esse receio de atrapalhar o meu trabalho. Nossa, como as pessoas vão ver, né? Só que, não, pelo contrário. Tem pessoas que falam, eu prefiro ser atendida por você, porque você conhece a minha dor. Não que uma psicóloga que não conheça não seja boa, ou uma psicanalista. Vão ter técnicas, enfim. Totalmente, é possível. Mas é muito mais fácil, sim. É totalmente possível. A experiência, ela te traz, de repente, uma forma de aceitar aquilo que aconteceu e, na verdade, em alguns pontos você fala, olha, dá pra gente tentar isso porque eu fui por esse caminho, foi mais rápido. Sim, de repente, e o acolhimento também, porque você tá vendo a pessoa sofrer. Então, e aí você fala, olha, aconteceu isso, dá pra gente fazer isso. Exatamente. De uma forma, eu estou falando de uma forma simplificada, né? Não com técnicas que você, como psicanalista, tem. Mas é muito interessante, e aí eu quero que você fale sobre um pouquinho, então, sobre o livro, né? Como perder amigos e irritar pessoas. Você disse, né, no começo do nosso podcast, que perder amigos por conta da mudança, né? Por conta da mudança da pessoa, você não cabe mais dentro daquela caixa. Você está pedindo, pelo amor de Deus, para sair da caixa, você saiu e alguém quer te puxar para baixo de novo? Seria mais ou menos isso? Na verdade, eu faço várias metáforas no livro, e uma delas é a do patinho feio, né? Que é a que todo mundo mais conhece. O patinho feio é um cisne maravilhoso que voa, é lindo, mas ele se sente ali o rejeitado da turma porque ele não é igual. E quando ele entende que ele é cisne, ele vai voar. E aí os patinhos, como que eles se sentem quando esse cisne voa? Nossa, quem você pensa que é para voar, para fazer o que você faz? E na sociedade, quando a gente pensa nos nossos amigos, imagina você numa roda de conversa, e aí todo mundo reclamando, né, da vida. É porque aconteceu isso comigo, é porque meu marido fez isso, é porque eu perdi o emprego. Só reclamações. Em algum momento você se desperta e entende que não vale a pena a reclamação. Vamos olhar para o que a gente pode fazer para mudar. E aí você se posiciona. Aquelas outras 4 pessoas ali com você vão olhar para você e falar, ué, quem você pensa que é para falar que pode mudar alguma coisa? Porque a partir do momento... Tá se achando. E por que isso acontece? Porque as pessoas não estão preparadas para se olhar e tomar responsabilidade sobre o que acontece com elas. Então, se você faz isso, você começa a se tornar arrogante para aquele grupo, a não ser que eles olhem para eles e falem, nossa, eu vou fazer o que você fez. Você tirou o poder deles de continuar na mediocridade. Você fez eles entenderem que eu preciso mudar também. E se eles não querem mudar, eles vão tirar você do bando e você vai ter que voar para outro lugar. E aí, Castieri, puxando um adendo do que você está falando, o ser humano é muito... só vive em comunidades. Uhum. E aí tem uma pergunta que eu quero te fazer. Como que ele faz? Porque também tem a dependência emocional. Como eu tô fora? Eu vou me tornar um antissocial? Então as pessoas vão me chamar que eu sou um antissocial? Como fazer com que a própria pessoa trabalhe isso nela? A partir do momento que ela se posiciona dentro de um grupo, ela já começa a entender que ela não precisa daquilo. E é muito interessante porque isso aconteceu comigo. Hoje é surreal, assim, eu não convivo mais com algumas pessoas, mas não porque eu me tornei melhor, porque eu só mudei e ela tá ali naquele momento dela e pode ser que em algum momento ela me alcance e eu vou alcançar outras pessoas. Frequência de energia total, eu falo muito disso no livro, porque não tem como, gente, se você muda e as pessoas que estão com você não acompanham, é uma questão magnética, repele, é natural. E se você segura demais aquela pessoa, quer ter o controle, você volta para a frequência antiga, ou vai acontecer uma bomba mesmo no meio daquela relação e aquela pessoa vai sair da sua vida. Isso é física quântica pura, né? Não tem como a gente brigar, é igual o imã, que se você colocar o contrário, vai repelir. Mas uma das coisas mais bonitas, assim, que hoje eu amo na minha vida, é que eu falo não pra alguém sem me sentir culpada. Vamos sair hoje? Não quero. Não me sinto culpada e eu gosto da minha companhia. E ao mesmo tempo, em alguns momentos eu tô com pessoas extremamente diferentes de mim, respeitando elas. Esse final de semana eu saí com amigas que a gente tem amizade de 30 anos, mas a gente não convive sempre. E nós somos extremamente diferentes. Elas gostam de beber, de festa, de não sei o quê, e eu já sou uma pessoa mais reservada. Mas a gente saiu, nós fomos para uma balada, a gente curtiu junto. Porque é a flexibilidade. Você quer estar com aquela pessoa, existe o respeito dela com você e de você com ela. Mas não é para todo mundo que existe isso.
E não é sempre, de não repente, é sempre. também que você tá com a energia preparada para isso. Sim, e você tem que aprender a falar não, a lidar, a sustentar o seu não, de não se sentir culpada e ser feliz com o seu não. E tá tudo bem. Caramba, o negócio hoje foi bem profundo, mas de uma forma gostosa, né? O bate-papo com você é sempre muito bom, a gente aprende muito. Mas é isso. Castieri, o nosso programa, infelizmente, está chegando ao fim. Quero te agradecer imensamente e te desejar muito sucesso, muita prosperidade. A gente vai se ver bastante ainda, né, nos bastidores aí. Gostaria que você deixasse como adquirir o seu livro, quando vai ser o lançamento, se você já tiver, e as suas redes sociais. O lançamento oficial, ó, Como Perder Amigos e Irritar Pessoas, vai ser no dia 15 de agosto, presencialmente, mas o livro já está à venda, tem o link de compra lá no meu Instagram, o Instagram é Stackflat Castieri, é uma sopa de letrinha, né? E aí lá no link, na bio, tem um link da WeClap, mas quem quiser também dá para adquirir pela Amazon, tá? E boa leitura, gente. E me marquem nas redes sociais, me falam o que vocês acharam do livro. O primeiro livro também tá lá para venda. E é isso. Marque a gente lá no nosso Instagram, na nossa página. Quer me encontrar também? Gessel Oliveira, Conexão Total. Nós ficamos por aqui, agradecemos mais uma vez a sua presença, a sua curtida, o seu comentário. Fale as pautas que você quer aqui no Conexão Total, ok? Muito obrigada, fiquem com Deus e até o próximo programa.